Salve, salve, peixinhos do Brasil, muito bem-vindos a mais uma multiaula de Ciências Humanas com o professor de Exata. Vamos ver o que é que dá de novo, né? Hoje a gente vai tratar das revoluções industriais. Nesse primeiro vídeo dessa multiaula, especificamente da primeira revolução industrial, e nos próximos dois conseguintes, as respectivas revoluções industriais. Então vamos lá, antes de mais nada, o que é uma revolução industrial? Aliás, antes ainda, o que é uma revolução? Isso facilita muito para você entender esse assunto e todos os outros antes e depois. Na minha concepção, na concepção desse gordo bosta que vos fala, e aí eu não vou usar o dicionário pra nada, eu vou usar o que eu entendo por isso. Revolução é quando você tem uma mudança muito repentina, uma mudança abrupta na forma de ver ou fazer algo. Toda revolução foi assim, foi uma mudança abrupta, às vezes usando a força, às vezes usando não. Mas a revolução industrial, ela segue esse padrão, ela teve uma mudança abrupta, uma mudança repentina na forma de você fazer indústria. E se você muda a forma de você fazer indústria, se você dificulta ou facilita, se você deixa mais caro ou mais barato, mais rápido ou mais lenta, você tem uma interferência no ecossistema total da sociedade. Tudo que a gente tem, basicamente tudo que a gente vive na sociedade, se compra, se vende, dá pra você ganhar com isso ou perder com isso. Então tudo sai como consequência. Eu fiz engenharia civil. O curso que eu fiz na universidade foi engenharia civil. Não gosto. Se você quiser fazer engenharia civil, Deus te abençoe. A engenharia civil, ela responde diretamente às formas que você tem de fazer as coisas. Sempre que você tem uma forma nova de fazer as coisas, a engenharia civil dá uma alta muito grande. Há não sei quantos mil anos atrás, o Australopithecus pegou um graveto e uma ponta de pedra, colocou um no outro e disse: agora eu tenho uma lança, então meu nome não é mais Australopithecus, Australopithecus uma porra, meu nome agora é Homo habilis. E foi construir as cavernas. De lá pra cá, das cavernas pra cá, você foi tendo uma revolução. Você criou o ábaco, você criou a matemática, então foram criando-se as casas de madeira, depois os castelos, os arranha-céus cada vez mais esbeltos. Sempre que você tem uma revolução, e hoje a gente está na era tecnológica, tudo é computador, quantidade de informação e cálculo que a gente tem para fazer ágil, isso ajuda a desenhar como é nossa sociedade. Então, vale a pena a gente comentar sobre essas três revoluções que a gente teve na indústria, porque elas foram responsáveis pelos saltos que a sociedade deu. Você tinha aquela sociedade da Alta Idade Média e produzindo na manufatura. Manufatura é artesanato. É você pegar um pedaço de tecido e sair costurando e aí você faz um lençol. E você produzindo lençol de forma manual, você produzindo colheres de forma manual. Isso é manufatura. Então, joga na tela, Ozzy. Aqui, ó, uma produção M0, com a voz do locutor dos anos 90, uma produção M0. Vamos para a primeira revolução industrial. Isso que você está vendo aí, ó, note aqui, tanto no canto superior esquerdo quanto no canto superior direito, você tem essas roldanas aí na tela, sendo movidas pelo que gerou a revolução industrial, que foi o motor que eles inventaram. O motor que eles inventaram era uma parada mais ou menos assim. Vamos ser criativos. Era um bagulho assim, e aí você fazia um furinho aqui e jogava carvão lá dentro. Nossa, meus cartões fazem multi-aulas de vocês. Vem aqui. Jogava carvão lá dentro e fazia um furo aqui. E aí você tinha um pistão, e esse pistão ia lá pra dentro. Só que como esse carvão tá pegando fogo, ele vai produzindo fumaça. Essa fumaça empurra o pistão pra fora. Quando chega um dado momento que ele passa do furo, a fumaça sai. E aí esse pistão volta pra dentro. E aí a fumaça começa a ser produzida de novo. E aí ele vai sendo empurrado pra fora. Passa do furo, a fumaça sai. E ele fica nesse... Para de pensar em putaria. Ele fica nesse processo aqui de dividir. Ele é cíclico. O que eles aprenderam a usar foi o cotovelo, essa parte de cá. Eles se ligaram que ele pode anexar o meu cotovelo a uma roldana. E aí essa roldana vai ficar fazendo isso, ó. Gira, volta. Gira, volta. Gira, volta. Por conta do motor a carvão, ou a lenha, ou sei lá, qualquer coisa que pegasse fogo e que ficasse soltando fumaça pelo furinho, permitia que você tivesse esse movimento cíclico. A gente explica isso bem direitinho na multi-aula de Ciências da Natureza 1, não lembro qual vídeo, mas tem lá, a gente fala sobre máquinas térmicas e o exemplo usado foi justamente os motores a vapor da primeira revolução industrial. O que isso causa? Isso causa na sociedade a mudança de que agora você pode fazer tecelagem, a princípio, de forma mecânica. Olha aí de novo, bota aí, Elze, na tela. Você tá vendo aí, ó, a galera que tá aí, você tá vendo algumas mulheres, tem uma criança aí, duas crianças, sei lá, e elas não estão costurando o lençol ou o tecido em geral. Elas só estão aí, então estão cuidando das máquinas. Então, volta pra mim, você mudou o panorama. Antes, as mulheres que costuravam
Agora, as máquinas que costuram. Você só precisa cuidar das máquinas. Então antes, não sei se você já assistiu ao filme da Pixar. Eu não vou falar de Nolan. O Zé gosta de tirar onda comigo, né? Esse editor, acaba safado. Gosta de tirar onda comigo porque eu sou fanboy de Nolan, mas dessa vez o crédito vai pra Pixar, que produziu o filme Coco. No Brasil ficou conhecido como Viva a Vida é uma Festa. E esse filme trata de uma família de artesãos sapateiros. E aí passa de pai para filho, eles vão fazendo sapatos. Minha avó, minha tataravó fazia sapato, minha bisavó, minha avó, minha mãe, eu, e agora quem vai fazer sapato é você. E era assim que acontecia. As coisas eram passadas de pai para filho, de mãe para filha, e o artesanato era sempre daquele jeito. Continua, você aprendia criança com seu pai. Não tinha Ministério do Trabalho, não tinha sindicato, não tinha porra nenhuma. O que tinha era você produzir para ganhar dinheiro. A sociedade era desse jeito. Não vamos pensar com a cabeça na sociedade como ela é agora. Vamos pensar com a cabeça de como a sociedade era, ok? Então esqueça essa questão de que criança não pode trabalhar. Criança trabalha, mas não é sacrificante. Por quê? Porque você está trabalhando ali do lado do seu pai. Ele que está te ensinando as coisas. E você aprende a costurar. Você tem duas famílias. Você tem uma família que produz colheres e outra família que produz lençóis. A família que produz lençóis é a mãe costurando e ensinando a filha. E a família que produz colheres... Tudo bem. É um pai com a fornalha lá, com o metal, ensinando ao filho tudo direitinho. Tanto os lençóis quanto as colheres eram de uma arte impressionante. Joga aí na tela, Oziel, por favor. Uma colher daquela época e um lençol daquela época. Por quê? Porque como era feito manufaturado, como era com a mão, então tinha muita arte naquilo ali. O valor agregado, aquilo que era mais bonito, era visível. Então o que diferenciava um artesão bom de um artesão ruim não é quantas colheres ele fazia, era como eram as colheres. O que diferenciava o rico do pobre não é quantas colheres ele tinha em casa, é quão bonitas eram as colheres, quão bonitos eram os lençóis que ele conseguia comprar. Percebe? Mas tanto um bom artesão quanto um mau artesão, vou chutar números aqui. Vamos lá, a família que produzia lençóis produzia 5 lençóis por mês. Se ela produzia 5 lençóis por mês, ela vendia 5 lençóis por mês. Isso era bom. De repente, vem uma forma que agora ela não precisa mais produzir só 5 lençóis por mês. Se ela não costurar e sim cuidar de uma máquina, ou for trabalhar numa usina ou coisas do gênero e ensinar a filha dela a fazer isso, ela consegue produzir 80 lençóis por mês. De 5 para 80. É óbvio que ela vai optar por fazer isso. Então, a galera daquela época foi cada vez mais optando pela maquinofatura. Ou seja, em vez de fazer com as mãos, vou fazer com as máquinas. Bora, Zé. Então, ó, primeira revolução industrial que você tem é basicamente isso aí, ó. Onde é que ela aconteceu? Ela aconteceu na Inglaterra. Porque a primeira revolução industrial, ela foi o começo da tecnologia influenciando no cotidiano, na sociedade. A gente tem um Humanas Exatas, que é um dos nossos podcasts, para você ouvir, bota o fone de ouvido, vai no ônibus, vai na academia, correndo na rua, almoçando. O podcast é uma mídia sensacional, se você ainda não conhece, vá conhecer, você não perde mais tempo. Eu escuto podcast até tomando banho. Conhecimento, ou até besteira, né? Tem podcast falando merda. E a gente também tem, que é o Humanas Exatas, a gente falando merdas que circundam o Enem. A gente tem um Humanas Exatas que fala sobre revoluções industriais, só que de um aspecto diferente. Se complementa com essa multiaula. Recomendo que você vá ouvir. Mas lá você entende direitinho o porquê de que a primeira revolução industrial era só um começo. Que aqui está a mentalidade. E todo começo precisa ser em algum lugar. Esse foi na Inglaterra. Quando? No começo do século XIX, ou seja, 1800 e pouco, que ainda estava no começo. Então 1800 e pouco, não é 1800 e muito. 1800 e muito é veja já. Por enquanto é 1800 e pouco. E o que foi que aconteceu? Foi a resenha lá. Carvão e ferro, basicamente. Carvão e ferro. Lembra da fornalhazinha e o carvãozinho, pronto. Quando você colocava carvão para eles ficar fazendo aquilo, você aumentava a produtividade, então você vai ter alta produtividade. E aí a sociedade, galera, ela não estava preparada para uma alta sociedade. Eita! Ela não estava preparada para uma... O que está acontecendo comigo hoje? A sociedade não estava preparada para uma alta produtividade dessas. E aí acabou que a sociedade por si só ela foi cavando sua própria ruína. De que forma? Deixa eu voltar aqui. Presta atenção. Você tá vendo que aí tem pelo menos uma criança nessa, que é essa pessoa que tá abaixada do lado esquerdo. Essa que tá abaixada do lado direito, eu não sei se é uma criança. Você vê que tem pelo menos uma criança aí. Por que eles usavam criança? Por quê? Lembra que a mãe trabalhava com a filha, ensinando a ela a costurar os lençóis? O pai trabalhava com os filhos, ensinando ele a fazer as colheres? Como eu disse, não tem sindicato, não tem Ministério do Trabalho, não tem direitos trabalhistas, não tem porra nenhuma disso. É comum
comum, não é só aceitável, é comum e é até honrado que um filho aprenda a trabalhar com o pai desde criança. Então, se a mãe foi trabalhar na fábrica e a fábrica contrata crianças, a filha vai. O que acontece? Por que eles usavam as crianças? Porque era muito mais fácil, quando caía alguma coisa entre as máquinas, os teares mecânicos. Tear mecânico é a máquina de tecelar. É essa porra, essa máquina que você tá vendo. Quando caía alguma coisa ali embaixo, ou no meio e tudo mais, você precisava de uma mão infantil, que é mais fininha, para pegar, para ajustar uma coisa aqui e ali, para botar o fio no carrilho certo e todas essas coisas. Então as crianças, elas eram muito requisitadas por essas fábricas. E qual foi a merda que deu? Na verdade deu duas. A primeira é que começou a se fuder um bocadinho. As crianças iam lá trabalhar, aí opa, caiu aqui uma agulha, pega ali, pega uma fá! Passava um terra mecânico e torava a mão da pirraia. Morreu um bocado de gente por conta disso, um bocado de gente perdeu mão, perdeu dedo, isso era corriqueiro. E como se já não fosse ruim o suficiente, se uma criança perde a mão, ela já não é mais útil para a fábrica. Aí a fábrica demite. Nesse período, surgiu a necessidade de você ter leis trabalhistas. Eu não estou dizendo que nasceram as leis trabalhistas, estou dizendo que nasceu a necessidade, porque seu empregador não é mais seu pai, seu empregador agora é o dono da fábrica. E aí essa fábrica, galera, aí vem o segundo problema, né? Essa fábrica ela é movida a carvão. Se essa fábrica é movida a carvão, tá ligado que solta fumaça pra cacete? Por que você acha que na Europa não tem florestas? Ou pelo menos a quantidade de árvores que tem na Europa comparada à quantidade de árvores que a gente tem aqui no Brasil é bem reduzida. Porque eles foram pioneiros nessa porra aqui, meu irmão. Os caras começaram a se ligar logo que queimando eles conseguiam extrair energia, conseguiam se desenvolver e tudo mais. Então eles queimaram tudo que era deles, se desenvolveram na frente de todo mundo. E eu não tô dizendo que isso é errado. Se você tem a capacidade intelectual para se desenvolver, tem que se desenvolver, não tem que esperar o resto do mundo. Você pode instruir o resto do mundo. O problema é que hoje a gente sabe quão nocivo isso é. E aí rola um debate polêmico. E quando você tem uma polêmica, quer dizer que tem gente que é contra e tem gente que é a favor. Você tem dois lados, é disso que se faz uma polêmica. Sobre o Brasil queimar nossos recursos naturais ou não. Sobre a quantidade de poluição que o Brasil pode emitir. Porque a Europa, na verdade, não só a Europa, mas o mundo inteiro sabe que a Amazônia, a Floresta Atlântica, a Mata Atlântica e várias outras reservas naturais do Brasil são importantes para o mundo inteiro. E que se a gente devasta isso é ruim para nós e é ruim para o mundo. Só que, por outro lado, alguns brasileiros, eu não estou incluso nisso, estou dando aqui minha opinião pessoal, coisa que você vai ver muito pouco eu fazer. Alguns brasileiros acham que é injusto. E eu consigo entender o ponto deles. Quer dizer, tu desmatou tudo teu, tu construiu um bocado de riqueza, tu agora é uma potência nacional, uma potência mundial, e agora eu quero fazer o mesmo, mas não pode, porque já se queimou tanta madeira, que agora queimar madeira é ruim. Então, assim, fica aí o debate pra você debater com seus amiguinhos, fazer redações sobre isso, fica por aí. Mas a questão é, enquanto a Europa tava lá queimando carvão, quebrando árvores, porque carvão, ele é feito de árvores, e jogando fumaça, tava contratando-se gente para as fábricas. A fábrica ela precisa de gente. E aí, quando você tinha um país mais homogêneo, vamos dizer assim, com uma população menos concentrada, só que você bota uma fábrica num lugar, o que é que você acha que vai acontecer com a população? Eles vão pra perto de onde tá a fábrica, porra, porque ali tem emprego. E aí junta um bocado de gente ao redor da fábrica, e agora você quer abrir uma segunda fábrica. O que é que você vai fazer? Você vai abrir essa fábrica perto de onde tem muita gente ou longe de onde tem muita gente? Você vai abrir essa fábrica perto de onde tem muita gente. Onde é que tem muita gente? Perto da primeira fábrica. Aconteceu que foram abrindo cada vez mais fábricas, foram chegando cada vez mais pessoas e abrindo cada vez mais fábricas. E tudo isso emitia gases poluentes, de forma que a sociedade ficou assim. Joga na tela, Ziel. Essa é a sociedade. Errei, eu tinha voltado. Essa é a sociedade daquela época. Ficou desse jeito, cinza, completamente poluída. E isso, você teve um vislumbre disso no filme da Mulher Maravilha, da DC. Não tô querendo dizer que o filme foi bom, se foi ruim, pra mim foi bem mais ou menos, e eu gosto. Mas, isso eles retrataram muito bem. O primeiro arco do filme, que é em Themyscira, lá na ilha, junto com as Amazonas, tudo era bem colorido, cores vivas mesmo, a paleta de cores usada pelo diretor era essa, que jogava a natureza na tua cara, luz. Quando ela chega na Europa, a visão que você tem é muito mais cinza, um filtro mais azul, e fumaça, e barulho de operários e tudo isso, para retratar essa sociedade que você tá vendo aí. Isso puxa um gancho muito interessante.
qual é o gancho? O que você acha que esses gases fazem com a saúde de uma pessoa? A pessoa fica no lixo. E é uma das coisas que o Enem mais cobra, eu arrisco dizer que é a coisa que o Enem mais cobra sobre revoluções industriais, é o impacto que ela teve imediatamente na sociedade. Você foi tendo criação de cortiços, porque como as pessoas foram se aglomerando lá, você teve que criar os cortiços com condições desumanas, pouco espaço para muita gente, e aí rato, e pouca higiene, e várias doenças, principalmente doenças respiratórias. E aí o cara que ele tá tossindo, e tuberculose, pneumonia e tudo isso que assustava pra caramba naquela época, se você tem um parente que tá tossindo, o comum era você botar esse parente num quarto, fechar a porta do quarto e dizer, não vamos visitar ele. A gente bota comida, a gente bota remédio, mas ninguém fica lá falando com ele, porque ele tá doente e essa doença pode pegar. Você não tinha certeza se pegava ou não, mas se pode pegar e tinha gente morrendo disso, você não arriscava. E aí o cara ficava trancado no quarto, se deprimindo cada vez mais, triste, porque você não via sociedade, você não via amigos, nada do tipo, só sobrevivendo, só comendo. E aí o que é que você acha que um cara que não tem nada pra fazer faz? Um cara que não pode sair do quarto, o que ele faz pra passar o tempo? O que ele faz pra se divertir? Não tinha YouTube naquela época, não tinha Twitter pra xingar os outros, pra ver as merdas que cada um tá falando. A solução era ler. O cara pegava um livro, começava a ler, e aí a galera devorava livros. Ficava lendo à torta e à direita, lendo bastante. Chega uma hora que você enche o saco de ler, lê todos os livros possíveis e imagináveis. O que é que você faz? Começa a escrever livros. Você é um cara depressivo, doente, e vai começar a escrever um livro. Você vai escrever um livro feliz, um livro de comédia, ou você vai escrever um livro melancólico, um livro depressivo? Foi aí que começou a segunda geração do romantismo. Livros cada vez mais deprimentes, de pessoas melancólicas, pessoas doentes, o mal do século, lembra disso? Então faça o link com esse pedaço aqui. Agora, meus queridos, nos próximos vídeos dessa maravilhosa multiaula, o bagulho começa a ficar cada vez mais interessante. A gente vai falar da segunda revolução industrial, e aí puxa um arco para a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, crise de 29, keynesianismo, essa merda todinha. Tá. E logo depois, no último vídeo, terceira revolução industrial, que é polêmica também. Tem gente que diz que nunca aconteceu, tem gente que diz que ainda tá acontecendo, tem gente que diz que já... Enfim, anyway. Então peço caridosamente que você valorize esse trabalho que a gente faz, porque a gente faz como pode. Somos 3 pessoas com boa vontade de ajudar, gente que não tem condições de pagar por educação e enfim, tentar colocar umas aulas de forma diferente, de forma divertida. A gente pesquisa, a gente faz com muito carinho, muita boa vontade de prover isso pra você. Bicho, vamos ser sinceros, é tua educação, cara. Você tem que ter mais de uma fonte de educação, e essa que a gente tá te provendo é uma alternativa pra você somar com aquilo que você vê na escola, com aquilo que você vê nos seus cursinhos. Ajuda o tio aqui, a gente realmente agradece a sua ajuda. Então um abraço e até a próxima.